Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer aí, acho que a presença de todos e terem atendido brevemente o nosso pedido de reunião, de entrevista. Acho que a ideia é a gente explicar um pouquinho do processo de distribuição de doses para deixar claro que nenhuma unidade da federação é prejudicada no processo de distribuição das doses, né? Então, de forma rápida, explicando um pouquinho do processo, para rememorar os senhores, as doses chegam no nosso centro de distribuição. A partir daí tem todo um processo que deve ser seguido para testar a qualidade dessas doses. Então, as doses, quando vêm de fora, a gente precisa verificar se houve ou não excursão de temperatura, uma variação de temperatura maior do que o permitido pelo fabricante. Então, a gente precisa testar que a vacina é segura para que seja aplicada no braço do brasileiro. Isso posto, depois de passado todo esse processo, que aí tem um pouco mais de detalhe, aí sim a gente fecha a nossa pauta de distribuição a partir de um quantitativo, e esse quantitativo é distribuído para todas as unidades da federação, que por sua vez distribuem para os municípios. E essa pauta, é importante dizer que ela não é feita unilateralmente pelo Ministério da Saúde. Essa pauta ela é pactuada na tripartite. Então, o governo federal, o CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, validam a pauta. Então, toda a pauta ela não é de responsabilidade só do Ministério da Saúde. Ela é uma pauta proposta e pactuada pelas três entidades que compõem a CIT, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, todos os governos estaduais, assim como todos os governos municipais, estão representados, sim, nessa discussão pelos conselhos. Então, a ideia da distribuição da pauta, a gente já comentou sobre isso, mas é avançar sempre na distribuição das doses proporcional à medida que se avança no PNI. Então, lá atrás, quando a gente discutia e distribuía doses para os grupos prioritários, dos médicos, por exemplo, receberia mais doses aquele estado onde proporcionalmente se tem mais médicos e assim por diante. Então, não há um percentual fixo de distribuição de doses por cada estado. Então, não há que se falar o estado X recebe 10% de todas as doses, o estado Y recebe Y% de todas as doses. Então, esse percentual de doses, ele evolui na medida que a gente evolui no nosso Programa Nacional de Imunização. Por quê? Ele é construído numa lógica para imunizar a população com maior risco de contaminação e maior risco eventual de internação e óbito, e também levando em consideração a possibilidade de alguns grupos específicos serem vetores da transmissibilidade desse vírus. Então, isso foi nos grupos prioritários e a gente avança sempre nesse sentido. Então, nenhum estado é prejudicado quando a gente estabelece uma pauta de distribuição. E a gente sempre reitera com todos os estados, sempre faço questão de ligar para todos os secretários estaduais, aqueles estados onde tem coordenador de PNI, e sempre me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas que venham a ocorrer em alguma pauta específica. E a gente sempre reforça que esse é o melhor canal de comunicação. Então, se tiver dúvida, não hesitem em contactar, quer seja via o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais, quer seja via o Conselho dos Secretários Municipais, enfim, ou eventualmente diretamente com o Ministério. A gente está sempre à disposição para poder esclarecer, discutir e aprimorar o que eventualmente tiver que ser aprimorado. Bom, com relação ao caso específico do Estado de São Paulo, que veio hoje noticiado, a gente vem informar que não há prejuízo ao Estado de São Paulo. Hoje, a gente como já publicamos uma nota junto com o CONAS e CONASEM, uma nota conjunta, já avançamos nos grupos prioritários, agora estamos avançando por idade. Então, estamos avançando por idade na nossa discussão e há uma vontade de se regularizar as pautas para que a gente tenha uma imunização equânime nos municípios e nos estados. A gente observa que, com o passar dos meses de imunização, alguns estados acabaram recebendo doses, quer seja por demanda judicial,
quer seja para imunizar a fronteira, quer seja por alguma outra questão específica que lá atrás fez sentido por conta da situação pandêmica, mas agora o que se pactuou em nota, inclusive validada na CIT, é que vai se avançar de forma equânime para se imunizar toda a população. Então, era essa mensagem que a gente queria trazer. Não há prejuízo para nenhuma unidade da federação na distribuição das doses. Todos os estados se veem representados na discussão das pautas. A pauta ela não é fechada unilateralmente pelo Ministério da Saúde. É feito, sim, uma proposta pelo Ministério, mas essa proposta é levada à discussão com os conselhos dos secretários estaduais e com o conselho dos secretários municipais. Então, os municípios e os estados se representam nessa discussão por intermédio desses conselhos. Essas pautas são pactuadas e aí sim são encaminhadas. Então, não há que se falar em percentual fixo de vacinas a serem distribuídas para unidades da federação, porque, como coloquei, a gente vai avançando na distribuição na medida em que a gente avança no nosso Programa Nacional de Imunização, e cada unidade da federação tem uma quantidade diferente, percentualmente falando, de cada um dos grupos. Então, é possível que um estado tenha um percentual maior de pessoas da faixa etária de 30 a 35 anos, então, naquele momento específico, é possível que ele receba mais doses que quando comparado com outro estado. Então, eram essas mensagens que a gente queria dar. Não sei se a doutora Rosana quer complementar com alguns dados mais específicos de São Paulo, mas essa é a mensagem principal. O Ministério fecha, sim, essa pauta ela é pactuada, e a gente reforça, mais uma vez, os canais de comunicação. Se há alguma dúvida por parte de algum estado, a gente está à disposição. A gente soube, conforme noticiado, que o estado de São Paulo oficiou o Ministério da Saúde. Assim que soube pela imprensa, fiz contato com o secretário estadual de saúde, fiz contato com a coordenadora do PNI do estado de São Paulo, me coloquei à disposição para analisar o pleito, para ver se de fato a questão que está sendo pleiteada faz sentido, mas o que compensa dizer é que os estudos que foram desenvolvidos pelo Ministério mostram que a pauta ela está equânime. Então, não há que se falar que um estado foi prejudicado em detrimento de outro, se mandou menos dose para um, se mandou menos dose para outro. Não, ele é sempre feito com uma lógica, uma metodologia clara e transparente, pactuada por todas as entidades da federação. Então, era essa a mensagem. Vou passar a palavra para a doutora Rosana, caso ela queira complementar com algumas informações, mas essa era a mensagem principal que a gente queria passar para os senhores. Então, boa tarde a todos. Eu acho que, para nós acrescentarmos, o que é importante também, que fique bem claro, é que um dos princípios basilares do SUS chama-se equidade. É isso que a gente sempre tenta conseguir, e não seria diferente em relação a essas pautas de distribuição, a distribuição de vacina para a população brasileira, né? Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo num cenário que já estamos com diminuição de internação, apesar que em alguns estados aumenta-se o número de casos, mas nós estamos num cenário dito ainda confortável, apesar das variantes, apesar de tudo que nós estamos muito atentos. E o que é importante é que nós reiteramos que todas as unidades da federação, toda a população, ela tenha uma equidade nessa vacinação. O que não é justo é determinados municípios estarem vacinando com uma disparidade muito grande de faixas etárias, né? E aí, nesse sentido, como foi bem colocado, nós pactuamos sempre com o CONAS, o CONASEMS e o Ministério da Saúde para tentar conseguir isso. O que ocorreu com o estado de São Paulo em relação a determinados imunizantes é que também já foi pactuado isso entre nós e o Rio de Janeiro, o fato do Butantan ser localizado em São Paulo. Então, eles podem realmente fazer a retirada direta desse imunizante lá, assim como o Rio de Janeiro também faz a retirada direta do imunizante da AstraZeneca, mas respeitando sempre os steps de qualidade, ou seja, as avaliações do NCQS e tudo a mais. Então, o que ocorre? Muitas vezes, por uma falha de comunicação, pode-se retirar um quantitativo a mais, e isso, reitero novamente, por conta da equidade, a gente acaba fazendo algumas compensações e pode ser que não entenda, mas nós estamos sempre abertos para responder, para dirimir todas essas dúvidas, né? Eu acho que, em termos de quantitativo, por exemplo, a gente trouxe para vocês na pauta 33ª,
pelos nossos cálculos, São Paulo deveria estar recebendo 620 mil doses e eles retiraram 678 mil doses. Então, como que a gente faz isso? Faz uma compensação naquela pauta mesmo, para poder não prejudicar nenhum outro estado. Na pauta 34ª, eles retiraram 271 mil doses, sendo que, pelos cálculos, eles deveriam estar recebendo 178.600 doses. Então, isso foi compensado com outros imunizantes. Acho que é isso mesmo, né? A de hoje, ela ainda... A gente vai soltar uma pauta ainda hoje, tá? Nós recebemos algumas doses do Butantan e também eles fizeram já a retirada diretamente lá. Obrigado, Rosana. Então, acho que era essa a mensagem, trazer um pouquinho de detalhe com relação aos números, mas deixar claro e reforçar essas mensagens de que não há prejuízo a nenhuma unidade da federação na distribuição das doses. As doses são pactuadas, a distribuição dessas doses são sempre pactuadas na tripartite, então não é uma decisão unilateral do Ministério. Todas as unidades da federação, assim como todos os municípios, são representados pelos seus conselhos. Eu acho que é importante dizer isso. Importante mencionar que não há um percentual fixo a ser seguido em percentual de doses a serem distribuídas em cada semana ou em cada pauta. E sim, a gente sempre se coloca à disposição para esclarecer qualquer demanda que venha a surgir, deixando um canal de comunicação aqui com o Ministério, sempre aberto para todos os secretários estaduais que eventualmente queiram tirar alguma dúvida, para todos os secretários municipais que eventualmente queiram tirar alguma dúvida. O Ministério sempre esteve à disposição e sempre estará à disposição para essas discussões. Obrigado. Boa noite, é Paula, repórter do Globo. Eu queria tirar uma dúvida. Vocês explicaram que é feita uma compensação porque há uma disparidade, né, entre os municípios e tal. E hoje, o governador João Dória falou que São Paulo estaria sendo punida por ter conseguido avançar na vacinação, estar com um calendário mais acelerado, e que haveria um represamento dessas doses para serem enviadas a municípios ou estados que estivessem mais atrasados. Isso, de fato, essa explicação mesmo. Você mencionou que há essa equalização, mas como que é esse critério? Tem um número X? Vocês verificam se o município está atrasado em X em relação à idade a outra? Como é que é isso? Apesar da gente apresentar amanhã, eu vou falar meio sinteticamente. Como a gente falou, um princípio basilar nosso chama-se equidade. Nós estamos num período epidemiológico que não há nenhum estado ou município onde haja algum critério, algum indicador que eu tenha que imunizá-lo mais rapidamente. Isso já estamos mais ou menos um mês e meio assim. E o que as demandas que nós recebemos, não só dos gestores, da população, principalmente, essa disparidade em determinados estados, que já estão vacinando uma faixa etária mais baixa e outros acima. Como a gente fala, as oportunidades elas têm que ser as mesmas, é claro que a eficiência vai de cada um e isso vai se manter. Nós calculamos sobre as doses enviadas o que o Ministério manda. Porém, esses indicadores, por que eles estão à frente? Muitas vezes é porque tinha uma população mais idosa, que eram os grupos prioritários, porque tinha uma população de fronteira, porque teve um período epidemiológico que a gente precisou mandar mais. Só que, nesse exato momento, o que está incomodando muito a população brasileira é essa grande diferença. Então, nós fizemos um estudo pactuado juntamente com a CONASEMES, os técnicos deles, sentamos juntos, porque agora já acabamos os grupos prioritários, como a gente falou, os grupos que teriam mais possibilidade não só de ser infectados, mas de desenvolver doenças graves. Então, nós já estamos no que falamos faixas etárias. Então, nada mais justo que o Brasil todo, como um todo, tenha essa equidade. Então, nós calculamos esse denominador através do censo de 2020 projetado por faixa etária, e aí nós estamos mandando para esses estados, porque nós evidenciamos que alguns estados eles têm já uma cobertura. Por exemplo, o São Paulo, ele já está com D1 de 63% de toda a sua população acima de 18 anos.
certo? Enquanto tem outros estados que estão com uma população, o Acre já está com 78%. Então, assim, está uma disparidade nesse sentido. Então, esses que estão um pouco menos, eles receberão uma porcentagem para tentar equacionar. Todos receberão doses de vacina, para a gente tentar diminuir essa distância que está muito grande. Mas isso, então, era sabido por São Paulo, né? Sim, isso foi discutido, né? Começamos na pauta 34ª, no dia 27 foi feita uma nota tripartite, assinada pelo ministro Queiroga, pelos os presidentes tanto do CONAS e CONASEMES, que, haja vista que acabou os grupos prioritários, a partir de então, as doses seriam disponibilizadas por faixa etária decrescente, né, até 18 anos, e que há, sim, a necessidade de respeitar na íntegra as posições do PNI, as nossas posições, né, e seria essa distribuição extremamente transparente, tanto é que nas notas que nós fazemos de distribuição, tudo isso é muito bem categorizado. Só uma última dúvida, então São Paulo está recebendo proporcional à população da faixa etária que está imunizando? A partir da 34ª pauta. Na 33ª, né, ainda estava com aquela metodologia. Tá bom, obrigada. Tá bom. Boa noite, secretários. Nolan, da CNN. Houve um erro de compreensão do Estado de São Paulo, então, pelo que os senhores estão explicando aqui, ou houve um erro de planejamento do Estado de São Paulo? Porque os senhores disseram que o Estado não está sendo prejudicado, só que o chefe maior do Estado, publicamente, disse que está sendo prejudicado. Houve um erro de compreensão de São Paulo ou um erro de planejamento do próprio Estado, já que os secretários estaduais de saúde participam também do CONAS? Bom, Nolan, obrigado pelo questionamento. Me chamaria de erro. O que eu queria pontuar é que, de fato, finalizamos a imunização dos grupos prioritários. Os conselhos estaduais se fazem presentes nessas discussões. Discutiu-se, aprovou-se in situ essa questão que a doutora Rosana coloca, de que, ok, fez sentido o grupo prioritário, já avançamos nessa imunização, agora vamos avançar por idade, e é extremamente importante que a gente tenha um tratamento equânime para todas as unidades da federação. Por algumas questões que ela colocou, por outras questões específicas, quando você começa a olhar a realidade de cada unidade da federação, você vê algumas das unidades da federação que começam a imunizar já adolescentes de 18 anos e mais, e aí alguns estados que estão imunizando os 30, estão imunizando 25, 26, 27, e aí em função disso, até para não atrapalhar o PNI, porque o que esse estado vai fazer? Se hoje ele está imunizando adolescentes de 18, adultos acima de 18 anos, daqui a 1, 2 semanas ele já poderia ou já passaria a imunizar adolescentes abaixo de 18 anos. Quando você tem uma outra unidade da federação que ainda não conseguiu avançar até completar a imunização da população adulta. Então, quando a gente discutiu o grupo prioritário, é possível que a gente acabou vacinando médicos, por exemplo, que foi os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde foram priorizados, mas é possível que essa população priorizada lá atrás já tenha sido contemplada na faixa etária. Então, quando a gente vai verificar a realidade de cada estado, é importante que a gente faça um olhar nacional para que a gente garanta a imunização de todas as unidades da federação de forma equânime, né? Importante mencionar que isso foi discutido com o CONAS, com o CONASEMES, então esses conselhos participaram exaustivamente dessas discussões e se chegou-se sim a essa conclusão e pactuou-se isso na tripartite, né? Mas esse pacto foi feito já no dia 27, pelo que eu entendi que a doutora disse, né? Na última CIT isso foi feito. E aí o governador hoje, quase 10 dias depois, ele não ficou sabendo? Será que foi isso? De repente um erro de comunicação ali do Estado? Bom, não posso falar sobre o que ocorreu lá no Estado. O que eu posso falar é sobre o que aconteceu e os fatos que a gente tem controle, que foram esses, né? Então, de fato, isso foi pactuado na tripartite, junto com o Conselho de Secretários Estaduais, junto com o Conselho de Secretários Municipais. Foi feita uma nota à imprensa, foi dado amplo conhecimento a essa nota de que isso estava sendo conduzido e que a opinião, não do Ministério,
mas também do Ministério, a opinião da tripartite é que sim, se seguisse dessa forma como está sendo posto aqui pela doutora Rosana. O senhor disse que entrou em contato já hoje mesmo, né, com o Estado de São Paulo. O senhor pode dizer para a gente o que foi conversado, se chegou em alguma conclusão? Me coloquei à disposição para conversar com eles. Se tiver alguma dúvida, como essa dúvida que surgiu, me coloquei à disposição para conversar a hora que precisarem. Meu telefone eles têm, estou à disposição. Disse que vou analisar o pleito que eles formularam pelo ofício. Ainda não tinha tomado conhecimento, tomei conhecimento do envio do ofício pela coletiva que foi dada no Estado de São Paulo, mas me comprometi sim a analisar o que estava sendo pleiteado pelo Estado de São Paulo e reforcei o canal de comunicação. E me coloquei à disposição para sempre conversar com os técnicos. Só para eu acrescentar uma coisa, que vem, quando a gente fala CIT, né, que é a Comissão Intergestora e Tripartite, ela é uma reunião, nós fazemos uma reunião ordinária todo final do mês, né? Além dos representantes que estão aqui, dos secretários municipais, estaduais, vêm os secretários, e hoje ela é feita online. Então, ou seja, ela tem uma capilaridade. Tanto é que, mesmo com essa nota publicada no dia 27, nós apresentamos no dia 29 toda essa metodologia, o motivo. Então, foi apresentado, tem até gravação na CIT sobre isso. Uhum. E sobre essa compensação, isso tem acontecido desde o começo também a respeito do Butantan C, no estado de São Paulo, da Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro. Isso, os estados eles têm tirado mais, esses dois estados especificamente, têm tirado mais vacinas da AstraZeneca no Rio e da Coronavac em São Paulo, e por isso, de repente, recebem menos doses das demais vacinas, como, por exemplo, da Pfizer. É isso? Estou correto? Foi isso que eu entendi, doutora? Acontece isso, tem acontecido, e a gente tenta equacionar com os outros imunizantes. Tá bem, obrigado. Oi, boa noite, Natália, aqui do Metrópolis. Eu queria saber, vocês falaram sobre essa questão da equidade, mas já tem estados como o Rio Grande do Sul que está vacinando adolescentes com a Pfizer, né? O Ministério da Saúde pretende também acelerar essa questão de vacinação com os adolescentes? Como que vai funcionar? Isso já foi pactuado, essa mesma nota que eu mencionei, ela estabelece que a recomendação do PNI é que a imunização dos adolescentes somente ocorra após a imunização de todos os adultos, ao menos com uma dose. Essa é a recomendação da tripartite, em atendimento, inclusive é uma recomendação da Câmara Técnica do PNI. Uhum. Então, a recomendação do PNI é essa, que só se faça a imunização de adolescentes a partir do momento que você tenha a imunização, pelo menos em primeira dose, de todos os adultos. Perfeito. E o Ministério da Saúde mantém a questão da primeira dose, né? Que todo mundo, a partir de 18 anos, sejam vacinados com a primeira dose até setembro, e as duas até dezembro? Sim, essa é a expectativa. Perfeito, obrigada. Só uma dúvida, os critérios são dois, então, a distribuição proporcional por idade e, ao mesmo tempo, equalizar essa distribuição em todo o país? Exatamente. Não é que os critérios são os mesmos, né? O próprio PNI lá atrás, primeiro os critérios, grupo prioritário, depois seria a faixa etária, a ordem decrescente, tá? Como tem tanta disparidade, a gente não vai colocar assim, olha, agora estamos distribuindo dose para 30 a 35 anos, porque a gente percebeu essa disparidade. Então, a modelagem que nós fizemos é 18 anos mais, certo? E aí a gente tem todas essas porcentagens e aí a gente está fazendo essa equalização. A cada pauta muda essa porcentagem. Agradecemos a participação de todos. Obrigada.